Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do São Lucas Pod, o podcast do Hospital São Lucas. Eu sou Patrícia Salles e no episódio de hoje eu trouxe o Dr. Alexandre Viana, o nosso ortopedista daqui do Hospital São Lucas. E, doutor, eu gostaria de saber como é que começou a sua trajetória aqui com a gente. A minha trajetória no São Lucas, ela começou muito antes da medicina na minha vida, né? Existe um médico aqui, o Dr. Elvésio Siqueira, ginecologista. Perfeito. Ele foi ginecologista da minha mãe. Eu tenho uma diferença de 9 anos com meu irmão, sempre quis ter um irmão, né? E a primeira vez que eu fui ao consultório, ele colocou na barriguinha pra gente escutar o ultrassom, a barriguinha do meu irmão. E naquele momento, eu decidi ser médico. E eu falei pra minha mãe, eu quero ser médico e tal. E o parto do que eu falo assim, o maior bem da minha vida, meu irmão, foi aqui no Hospital São Lucas, né? Então, minha história no São Lucas começou muito antes de eu ser médico, né? Que bacana! E como é que você escolheu vir para cá? Na verdade, o Hospital São Lucas ele tem uma característica peculiar, né? A equipe médica aqui é uma equipe selecionada, é uma equipe que não tem residentes, é uma equipe que, né, que exige uma formação específica. E eu, durante a faculdade, fui fazendo estágios, fui acompanhando alguns colegas que estavam em outras instituições e que chefiavam serviços aqui. E quando eu me formei, tive a oportunidade de ser convidado para, desde como clínico, né, trabalhar aqui. E aí, quando eu me especializei, continuei trabalhando e pretendo servir esse hospital com muito carinho por muito tempo. Amém, é isso aí. Doutor, a sua especialidade é joelho. Conta um pouco da sua assistência, da sua trajetória nessa especialidade. A especialidade de joelho, ela é uma especialidade... Todo mundo acha assim, é só um joelho, né? É simples, o tratamento é simples. Não, mas é uma articulação das mais complexas que a gente tem. Né? Ela recebe uma demanda de carga do nosso corpo que pouca gente sabe. Né? O joelho segura de 3 a 5 vezes o peso do corpo do paciente. Então, há um desgaste ao decorrer da vida. Em algum momento da vida, a gente vai ter um problema com o joelho. E a oportunidade de escolher a especialidade veio de poder dar outras oportunidades de tratamento para os pacientes, não só na finalidade cirúrgica. Né? Então, e a gente tem muita outra oportunidade. E o final das cirurgias do joelho, que é muito complexa, que é a prótese do joelho, que é a substituição articular. Então, é uma especialidade com uma peculiaridade importante, sabe? Doutor, pela trajetória do Hospital São Lucas, nós iniciamos com a ortopedia. Qual é o nosso diferencial aqui que o senhor pode levar para a gente, para a galera lá de casa? Então, a grande diferença do Hospital São Lucas hoje, né, e acho que acredito no país mesmo, né, a gente tem um pronto-socorro onde tem médicos especialistas. Né? Então, nós temos especialistas de coluna no pronto-socorro, nós temos especialistas de joelho, nós temos especialistas de mão, de ombro, né? De trauma ortopédico. Então, é um hospital que tem um diferencial com uma equipe de gesso, equipe fantástica, especializada, habilitada a fazer o acolhimento do paciente. Então, acho que o grande diferencial hoje do São Lucas, que difere de qualquer hospital, na Baixada e no país até, é ter especialistas no pronto atendimento. Né? Então, nós temos especialistas de coluna, especialistas de joelho, especialistas de mão, especialistas de ombro, especialista de ortopedia pediátrica, que é um ramo que tem crescido muito, né, no âmbito nacional. Então, o grande diferencial do São Lucas é a gente poder prestar não só o serviço de ortopedia, mas o serviço multidisciplinar de imobilização e tal, bem especializado. Perfeito, doutor. Doutor, tem alguma experiência que te marcou, que você possa trazer aqui para nós? Eu acho que marca aqui na minha experiência aqui no São Lucas é o acolhimento, né, do hospital. Exatamente. Então, assim, o acolhimento não só do hospital, mas com toda a equipe de suporte. O que me marca, o que eu guardo, assim, foi uma emergência que nós tivemos de um pai de um enfermeiro do SAMU aqui da cidade, e ele pôde... fez uma queda em casa, que é característica dos idosos, fez uma fratura de fêmur, era uma situação grave, a família fica desesperada, e o hospital pôde acolher, não só com a alta capacidade de oferecer a cirurgia para a resolução do quadro dele, mas com uma UTI com qualidade por conta das comorbidades. Ele era diabético, tinha insuficiência renal, então a gente tem um suporte não só para resolver os problemas emergenciais, mas para
acolher os pacientes numa UTI, uma enfermagem altamente qualificada para cuidar desse e acolher eu falo assim, é um nosso soldado de guerra, é um enfermeiro que está trabalhando com a gente na rua, que está fazendo um socorro de um paciente, e ter essa capacidade de um hospital familiar acolher e dar a liberdade desses profissionais se sentirem acolhidos aqui dentro do hospital. Perfeito. Aproveitando a história, você disse que é muito comum mesmo o idoso cair em casa, né? A gente sabe já dos cuidados. Você poderia dar um ou alguns conselhos para as pessoas poderem preservar, né, as suas articulações e evitar essas quedas em casa? Assim, Santos é uma cidade que cada vez mais a população está envelhecendo, né? Isso é uma característica natural da cidade. É uma cidade com alta qualidade de vida, então isso faz com que o idoso tenha essa oportunidade pelos recursos, pelos hospitais que a gente tem, como o São Lucas, que tem que dar esse suporte para as pessoas. Eu acredito que o fundamental da vida é o exercício físico, é a atividade física, é o cuidado com a hidratação, é o cuidado com os itens domésticos, né? Eu sempre falo para minha mãe, mãe, eu sei que a senhora adora esse tapete, mas esse tapete a senhora pode escorregar, né? O cuidado que a gente tem que ter com a família e assim, os grandes problemas ortopédicos, diferente do que o pessoal pensa, não é acidente, não é nada disso. São pequenos acidentes domésticos que levam uma fratura de punho, que levam uma fratura de fêmur para o idoso. Qualquer queda com menor energia pode provocar isso. Então, na especialidade de ortopedia, a gente não pode cuidar só da fratura. E a gente tem que dar a orientação do que ele faz em casa, de reforçar. Porque eu sei que tem o paizinho, a mãezinha que está ali, que fica sempre sentado num local. Estimular ele a fazer o exercício, estimular ele a fazer o ganho de força. Isso faz toda a diferença para o tratamento também, né? Então, eu acho que basicamente isso é cuidar da atividade física, cuidar do mental, né, estimular o exercício físico para que tenha uma boa qualidade de vida. Perfeito. Doctor, dentro do Hospital São Lucas nós temos o serviço da CT Dor e o senhor faz parte dela também. Conte para a gente como é que funciona essa assistência, esse atendimento. Então, o que pouca gente sabe é que o Hospital São Lucas, além de ter um pronto-socorro com todas as especialidades dentro da ortopedia, ele tem um instituto que é voltado ao tratamento de dor. Muitos pacientes hoje, pela idade, por comorbidade, né, por medo da cirurgia, porque acho que ninguém quer passar por um procedimento cirúrgico, né? Nós temos oportunidade e muitos recursos hoje dentro da medicina, com o avanço de medicina regenerativa, com o uso de viscosuplementação. O tratamento da dor hoje, ele vem como um pilar inicial do tratamento. A dor é um sentido na vida, né? Quando o paciente sente dor, ele perde o cognitivo dele, ele perde, às vezes, a capacidade, ele se estressa. As mulheres sofrem com uma cólica menstrual e tem uma equipe de ginecologia que pode controlar isso. Às vezes isso é um problema resolvido com cisto, o ortopedista falando, que às vezes é o cisto ovariano, né? Mas dentro da ortopedia nós temos diversos problemas crônicos, que é basicamente voltado à artrose. O que o paciente tem que entender que assim, a artrose é o desgaste dessa articulação. E esse desgaste ele é progressivo ao longo da vida. Então, muitas vezes, muita gente acredita que um raio-x ele está demonstrando uma artrose aqui, ele está demonstrando uma alteração. Isso vem ao longo da vida. Isso vem progredindo com o decorrer dele. E é interessante a gente saber que dentro do Hospital São Lucas nós temos um serviço especializado ao tratamento dessa pessoa que não pode operar por algum problema físico, ou por não pode operar pela dor, ou porque realmente o tratamento de dor é aquele adequado. Imagina que você está com um problema, né? Vou puxar um pouquinho da sardinha para a minha especialidade. Imagina que a pessoa tem uma artrose de joelho, ela pratica essas atividades esportivas e, porventura, ela tem um entorse no joelho. Ela vai sentir dor, ela vai sentir o processo inflamatório. Para quem já tem esse desgaste articular, não é a cirurgia que vai resolver o problema dele. Nós precisamos controlar a dor desse paciente, tratar essa articulação, trazer o paciente que ele possa ter, pelo menos, a possibilidade de realizar a fisioterapia, dele voltar às atividades de fortalecimento dele, sem a necessidade pontual de um procedimento cirúrgico. E o São Lucas tem o CT Dor pronto para acolher esse paciente que, porventura, não queira só a opção cirúrgica ou ser aquela posição imediata, mas fazer o acompanhamento da dor crônica também. Seria a qualidade de vida num tratamento conservador?
Exatamente. É isso? Né? Tratar a dor hoje, ela é o pilar fundamental. Nenhum paciente vem ao pronto-socorro, seja ele na área ortopédica, seja ele na área ginecológica, na pediatria, né? Ele vem por dor. Exato. Ou por alguma queixa. Né? E por muitas vezes o tratamento de dor ele é descartado. Principalmente na minha especialidade, o ortopedista, exato, quando a gente faz, quebrou, fraturou, põe uma placa, põe um gesso e tal, e isso por muito tempo foi negligenciado. Essa luta é uma luta que vem ao longo dos anos, ela vem ganhando força, e o Hospital São Lucas vem acompanhando essa evolução e trouxe esse tipo de serviço especializado, mais esse tipo de serviço especializado para a população da Baixada Santista. E como o Santos é um ovo... Eu conheço o doutor Alexandre desde do início da carreira dele, numa outra instituição da qual trabalhamos juntos. E, como uma boa santista, também o conheço de outros carnavais, né, doutor? É médico das Sereias da Vila, não é isso? Na verdade, assim, é um prazer muito grande, né? O Santos Futebol Clube é uma instituição... para mim é uma honra muito grande trabalhar lá. O time que jogou o Pelé, né? Então... e voltando a sardinha para as meninas, exato, a Marta, né? Nós temos na Sereia da Vila, nós temos a Kathleen, que agora revolucionou no futebol feminino, que ela, exato, fez a primeira viagem com um bebê, a gente acompanhou todo o ciclo dela gestacional, então ela fez a primeira viagem como uma mulher, levando o bebê para amamentar e fazer um jogo de futebol. E aí aqui o São Lucas é a minha porta de entrada, é meu porto seguro. Todas as atletas que, porventura, têm algum acidente nos dias de jogos do Santos, né, nós direcionamos e o Hospital ele é credenciado para receber as intercorrências de dia de jogo. Então, é eventual, sempre a gente, às vezes, aqui vem com o uniforme do Santos, com uma atleta que bateu a cabeça, outra que teve que ser internada por uma fratura, outra que quebrou um dedinho, mas o Hospital São Lucas sempre nos acolhe esse serviço que a gente faz para o Santos Futebol Clube, e o São Lucas sempre nos dá acolhimento, né? Eu falo assim, até minha esposa brinca comigo, fala que eu fiquei mais sensível depois que a gente coordena o futebol hoje né? Então, a gente coordena 60 mulheres, então elas têm as particularidades, né, do futebol feminino. Eu trabalhei muito tempo no futebol masculino, e quando eu fui para o futebol feminino, esse foi o primeiro embate que eu tive. Porque a gente pensa, jogadoras e tal, mas elas têm as complicações de cólica, elas têm as TPMs delas, né? Elas têm as disfunções e os riscos maiores de lesão. Né? Uma mulher, ela tem um risco de 8 vezes mais chance de romper o ligamento cruzado do joelho, que a minha especialidade é a paixão, e isso acabou envolvendo tudo isso. E a gente trabalha num clube que revolucionou agora o futebol feminino. Como sempre, o Santos é pioneiro, é do Pelé, é o Santos da Marta e é o Santos da Kathleen, que é a 7ª maior artilheira no Santos Futebol Clube, entre homens e mulheres. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com ela, sou fã, e ela vai dar risada nesse podcast, porque ela vai falar do que você está falando, mas ela foi interessante, porque ela levou o bebê dela no jogo, né? Então a CBF liberou isso, ela foi a primeira mulher dentro do futebol feminino. O ano que vem nós vamos ter Copa Feminina, então já fazendo a divulgação da Copa Feminina, levando a sardinha para o meu lado. Mas o Hospital São Lucas sempre me acolheu. Nós temos as atletas que, eventualmente, em dias de jogos, sofrem alguma lesão, né? Nós já tivemos atletas que sofreram aquele dia terrível que a mulher tem uma cólica, que nós temos serviço de ginecologia e vieram ser atendidas aqui. E não é incomum a gente está andando pelo hospital com o uniforme do Santos, com uma atleta do Santos sendo atendida e sendo acolhida aqui dentro desse hospital. Então a gente só tem a agradecer ao Santos pela oportunidade de eu ser médico lá, e ao São Lucas por acolher tão bem, não eu como médico, mas o hospital, o Santos Futebol Clube, que é o maior time do mundo. Vamos fazer essa analogia. E para a gente finalizar aqui com chave de ouro, qual é a mensagem que você deixa para o pessoal lá de casa? Minha mensagem é assim: como eu escolhi isso aqui como ser meu hospital como médico, né, e eu acredito que a grande maioria dos profissionais que aqui estão foram indicados para estar, né, é o primeiro ponto. Nós estamos aqui preparados para acolher os pacientes de Santos, né? A grande maioria dos convênios o hospital atende, né, a grande maioria deles. Nós temos um serviço 24 horas e podemos atender com especialistas a parte de ortopedia, a parte de ginecologia, a parte de clínica médica.
nós temos UTI, nós temos tratamento de dor, né? Nós temos o tratamento de hemodinâmica, que é um tratamento pioneiro, fundamental. A localização do Hospital São Lucas fica bem no coração de Santos, na Avenida Ana Costa, é um hospital conhecido na cidade. Tem uma credibilidade grande nos profissionais que aqui trabalham. Então, assim, eu acho que é um hospital hoje seguro, preparado, com acessibilidade, pronto para acolher a população da Baixada Santista. Acho que a minha mensagem maior é que o hospital está preparado para atender a população. Doctor, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de fazer parte do corpo clínico dessa instituição. Respeito muito. Até milagre teve aqui dentro desse hospital. Perfeito. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui à inteira disposição. Né? Os pacientes que me conhecem sabem que é o carinho que eu tenho por eles e o carinho que eu tenho pela instituição. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição para o que precisarem. Nós que agradecemos. E assim encerramos mais um episódio do São Lucas Pod. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários. E se você ainda não segue a gente, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.